Olá, assista agora o Jornal Panorama e fique por dentro das atividades do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Começa a tramitar projeto que cria o Banco de Alimentos do Estado. Junho Violeta é aprovado pela Casa. O mês é voltado para conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. Deputado propõe criar centro de reabilitação para pessoas com sequelas da Covid-19. Veja como foram os trabalhos na sessão desta terça-feira. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes das atividades em plenário. Começou a tramitar na sessão ordinária desta terça-feira proposta de emenda à Constituição que trata da eleição da mesa diretora da Assembleia. A matéria permite apenas uma recondução sucessiva para o mesmo cargo. Também começou a tramitar projeto de lei da deputada Irine Lopes, que cria o Programa de Banco de Alimentos do Estado. E por falar em alimentação, deputado Luciano Machado pediu para o Estado socorrer as lavouras perdidas com as chuvas da semana passada. O governo do Estado possa atender os municípios afetados pelas fortes chuvas com o programa Horas Máquinas. E isso dá um fôlego para as administrações municipais. As administrações municipais, nós estamos passando aí o ano passado foi o último ano do mandato que encerrou dos prefeitos e vereadores, e esse primeiro ano são momentos muito difíceis. Atende os produtores rurais, a trafegabilidade, atende a área de saúde, que precisa de estradas rurais para que seja feita a locomoção das pessoas. A saúde não é só no setor urbano, que ela precisa ser olhada no setor rural também. O transporte escolar, que se Deus quiser, isso vai passar rápido, nós vamos ter volta às aulas, que é necessário que isso aconteça. Os deputados estaduais também aprovaram a tramitação em regime de urgência para projeto do Executivo que autoriza a alienação de 14 imóveis distribuídos pela Grande Vitória e interior que não estão sendo utilizados pelo governo. O deputado Dr. Hércules teve aprovada indicação ao Executivo para a criação de um centro de reabilitação para pessoas com sequelas da Covid-19. E por falar nesse assunto, deputado Bruno Lamas repercutiu o início da vacinação dos professores. Para mim é uma decisão acertada, porque tem, além de ser justa, merecida, ela tem reflexos diretos em algum momento, quando a vacinação estiver avançada, quando a pandemia der uma trégua, quando as vagas em hospitais públicos estiverem em um percentual de segurança, em um momento em que as aulas presenciais possam voltar. E as aulas, eu defendo que só voltem de forma presencial, no momento que houver real segurança a professores e, lógico, aos alunos. E a vacinação dos professores é uma conquista, é um passo importante. Esse assunto nasceu lá na Comissão de Educação. É importante registrar que é uma decisão de governo. Ainda sobre Covid, os deputados Bruno Lamas, Carlos Von e Marcelo Santos indicaram proposições para que, enquanto durar a pandemia, serviços essenciais como água e luz não sejam interrompidos por falta de pagamento. Na ordem do dia, foram aprovados projetos que criam datas comemorativas, como o Dia da Mobilidade Elétrica, a Semana da Empregada Doméstica e da Diarista e ainda o Junho Violeta, mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. Voltamos ao estúdio, Vanderlei. E nas reuniões das comissões permanentes da Casa, veja como foram os trabalhos do Colegiado de Justiça. Projeto de lei que determina penalidades para estabelecimentos e agentes públicos que discriminarem pessoas devido ao seu sexo,
ou orientação sexual vai continuar tramitando na casa. Isso porque a Comissão de Justiça rejeitou o despacho denegatório da mesa ao projeto de lei 470 de 2019, que estabelece penalidades para esse tipo de conduta. A iniciativa é do deputado Gandini e a relatora do projeto, deputada Janete de Sá. Eu vou derrubar o despacho denegatório e vou dar pela constitucionalidade, deputado Gandini, pela pertinência da matéria. Essa matéria precisa ser discutida. Então, com o propósito de discutir essa matéria, eu estou relatando pela derrubada do despacho denegatório, para que a matéria tramite e essa questão seja discutida, porque nós temos avançado muito nessa questão, né, dessas discussões da discriminação por gênero, cor, raça, sexo, e essa matéria que Vossa Excelência traz é uma matéria cara para nós que lutamos para que essas discriminações, em todos os sentidos, elas não façam parte da nossa sociedade. A comissão também rejeitou o despacho denegatório da mesa ao projeto de lei 432 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. A matéria obriga os estabelecimentos que distribuem senhas de atendimento a disponibilizarem também senhas em braille e chamada de voz para atender as pessoas com deficiência visual. Foram aprovados ainda mais 2 projetos de lei. O primeiro, também do deputado Capitão Assunção, autoriza as mulheres grávidas em estado avançado e as pessoas obesas a entrarem nos ônibus pela porta traseira, sem a necessidade de passar pela roleta, mas efetuando o pagamento da passagem. O outro projeto, de autoria do ex-deputado Lorenzo Pasolini, obriga os hospitais a afixarem cartazes informando sobre a legalidade da adoção. A transmissão de doenças de gato para seres humanos foi tema no Colegiado de Saúde, que discutiu este e outros assuntos. A Comissão de Saúde conversou em reunião virtual com o veterinário Romeu Podestá sobre a esporotricose, uma micose causada por fungo. A doença é típica dos felinos, mas pode ser transmitida para o ser humano. O veterinário fez um alerta sobre um aumento no número de casos. Acreditamos que temos um surto de doença aqui na Grande Vitória, porque dentro da zoonose nós temos tratado e temos atendido até hoje, né, mais de 350 casos. Acreditamos que tenha mais de 1.500 felinos na região de Vitória. A esporotricose, para quem já conhece, ela é uma micose, né? Ela é causada por um fungo, e esse fungo ele encontra-se no meio ambiente. À medida que esse fungo em contato com os animais ou com a pessoa humana, né, com os humanos, ela se torna, então, esse fungo torna-se doença. Uma das medidas sugeridas para melhorar o controle da doença é a notificação compulsória, ou seja, tornar obrigatório o aviso do diagnóstico às autoridades sanitárias. Eu acho que o primeiro passo é a notificação. Criar essa notificação como obrigatoriedade de toda a sociedade médica veterinária, os demais da área de saúde ter conhecimento e colocar essa doença como uma doença que está alastrando aqui na nossa região. Sabemos que essa doença é subnotificada. Muitas vezes as pessoas acham que é uma ferida comum, como foi mostrado pelo Dr. Romeu, e tem característica e tem que se fazer o diagnóstico diferencial. Esse trabalho do Centro de Zoonose é muito importante, mas toda a equipe de saúde pública, os veterinários, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, na unidade de saúde, na unidade básica de saúde, no programa de saúde da família, principalmente, eles têm que estar treinados, capacitados, pelo menos para indicar de uma maneira correta. O deputado Dr. Hércules, presidente da Comissão de Saúde, aproveitou o encontro virtual para lembrar que a campanha de vacinação contra a gripe já começou no país. Tem muitos sintomas de gripe que pode confundir o diagnóstico com a Covid. Então é importante que você tome primeiro a vacina contra a Covid, deixa passar depois da segunda dose, mais uma vez, 14 dias ou 2 semanas,
Depois, então, você toma a vacina contra a gripe. Homem acusado de agredir animal a golpes de facão foi convocado pela CPI da Assembleia que apura esse tipo de violência. Em reunião extraordinária, a CPI de combate aos maus-tratos contra os animais decidiu convocar um homem acusado de agredir uma cadela com um facão. O fato aconteceu na Serra e abriu uma fenda na cabeça da cachorra. A denúncia foi trazida à CPI pelo vice-presidente do colegiado, deputado Vandinho Leite. 3 vezes esse cidadão, utilizando um facão, agrediu o animal, que provocou aí graves lesões no seu crânio e dores intensas, e que estão aí anexadas a uma denúncia que eu encaminhei para a CPI, também para a Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal. E acredito eu que nós precisamos, sim, de forma dura, ouvir e punir esse infrator. Eu acho que no caso dessas convocações, o ideal é que seja presencial. As delegacias, por exemplo, elas estão fazendo as convocações presenciais, não tem virtual numa convocação dessa. Eu vou até conversar com o Eric para ver se ele libera para que a gente faça presencial no plenário. A cadela recebeu tratamento em uma clínica veterinária e a tutora do animal será convidada a participar da reunião. O Colegiado de Cidadania também se reuniu nesta terça-feira. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aprovou 4 projetos de lei, sendo 3 deles voltados para a saúde dos capixabas. 2 propostas são de autoria do deputado Dr. Hércules. Uma das iniciativas institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado, que, entre outras coisas, estabelece pontos como ajuda técnica, procedimentos especiais e definições sobre atestados. Outro projeto aprovado determina a oferta de brinquedos e equipamentos acessíveis em parques e espaços públicos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Espírito Santo. A terceira iniciativa aprovada pelo colegiado é do deputado Capitão Assunção. A matéria proíbe o corte de energia elétrica de usuários que sejam portadores de alguma doença ou patologia cujo tratamento dependa de aparelhos em constante uso de energia. O projeto determina que, para ter direito ao benefício, o cidadão deverá estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e comprovar a necessidade do uso contínuo do serviço. O relator da matéria, deputado Alexandre Chambinho, falou sobre a importância de garantir a continuidade no tratamento dessas pessoas. E uma matéria, acho que de suma importância para essas famílias que hoje dependem muito de energia para manter os seus entes queridos ali num tratamento dentro de casa. Verifique-se que a proposição legislativa vai ao encontro do interesse público, pois dá garantia de dignidade às pessoas que dependem de energia elétrica para manutenção do equipamento de uso contínuo, e é em total sintonia com os princípios constitucionais e fundamentais estabelecidos no inciso 2 do artigo 1 da Constituição Federal. O colegiado também aprovou a proposta da deputada Janete de Sá, que obriga os abrigos destinados a moradores em situação de rua a receberem também os animais dessas pessoas. A relatora do projeto, deputada Irine Lopes, acredita que a iniciativa pode evitar possíveis transtornos mentais em pessoas que vivem nas ruas. A separação deles causa sempre problemas de saúde mental, que é, em parte, um problema que acomete um percentual razoável de moradores de rua. Então, é muito pertinente esse não afastamento dos animais domésticos. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Para mais informações sobre o Legislativo, é só acessar o portal da Casa e as mídias sociais. E lembre-se, estamos em época de pandemia. Se for preciso sair de casa, higienize as mãos, use máscaras, não demole para a Covid-19. Cuide-se. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2.